Olá, no estudo de hoje, estudo 124, temos várias mitzvot, ainda naquelas mitzvot que a Torá está se preocupando com o pobre. Então, no momento da colheita, o fazendeiro, o produtor, o agricultor, ele tem que deixar parte da sua colheita para o pobre. Então, aqui a gente já viu que ele tem que deixar um canto específico para os pobres. Ontem vimos que se no momento da colheita, depois que ele colheu algo, caiu, ele tem que deixar lá no campo para o pobre. Também vimos no caso do vinhedo, que os cachos menos produtivos, ele também tem que deixar no campo para os pobres. Agora tem o mandamento 124, deixar as uvas caídas para os pobres. Se na hora que ele estava colhendo, isso aqui é a interpretação do Maimônides, tem várias interpretações como traduzir essa palavra da Torá, peret, mas a interpretação que está trazendo aqui do Maimônides é que na hora que ele está colhendo os seus cachos de uvas, se um bago ou outro caiu no chão, ele não deve pegar e levantar essas uvas que caíram no chão, ele deve deixar lá, ele não pode levantar o que caiu do chão. Então, ontem, no estudo anterior, nós vimos sobre que ele tem que deixar o cacho na árvore, um cacho que é menos produtivo, um cacho fraco, ele tem que deixar na árvore. Hoje, o estudo que ele está falando é que o que caiu no chão, ele não deve levantar. E essa mitzvah, ela também tem o seu lado positivo e o lado proibitivo. O mandamento 124, que é deixar essas uvas caídas para os pobres. E a proibição 213, que é não recolher os bagos das uvas que caírem durante a colheita. Depois temos assim o mandamento 122 e o 214, que é a mitzvah de Shechechá. Essa é uma mitzvah muito legal, porque a única forma de cumprir ela é se a pessoa, ele não está consciente dessa mitzvah. O que é shechechá? Shechechá é, traduzindo, esquecimento. A pessoa, ele esqueceu. Se ele fez a colheita, então, o caso é que tem várias situações que essa mitzvah ela pode aparecer. Ele fez a colheita, ele está fazendo a colheita. Ele está fazendo, vamos falar assim, ele está fazendo fileiras, ou ele está fazendo certas partes do campo. Só que no meio que ele está fazendo isso daqui, ele passa por cima de e esquece de colher vamos falar assim, um feixe de espigas. Então, esse feixe de espigas que ele passou, que ele deixou para trás, ele não pode voltar para colher. Outra forma que ele pode acontecer, depois que ele já colheu, já juntou tudo. E eles vão falar que ele juntou em vários grupos, vários montes. Tem uma palavra para isso que agora me escapa, mas ele juntou vários montes de espigas. E ele depois está carregando tudo, colocando tudo na carroça ou no caminhão que ele vai mandar embora. E ele esquece um montezinho, esse montezinho ele tem que deixar lá, uma vez que ele esqueceu, ele já está esquecido, ele não pode voltar para pegar. Então, na verdade, a proibição é de pegar o que ele esqueceu. Agora, como que a gente pode cumprir essa mitzvah? Deixar o que esqueceu para os pobres? Essa mitzvah só acontece se a pessoa esqueceu, algo involuntário. Se ele estava pensando que eu tenho aquele feixe lá, eu tenho aquele montinho lá, um ajuntamento de espigas em um canto, ele não está esquecendo dele. Então, enquanto ele não esqueceu, ele pode voltar para pegar e ele volta para pegar. Agora, essa mitzvah ela só vem para a pessoa quando ele esquece. Isso daqui é para mostrar que, na verdade, Deus ele dá, e a pessoa ele tem uma recompensa por essa mitzvah. Ele ganha uma recompensa até mesmo por um ato involuntário. Então, aqui temos a mitzvah 122 e 214, deixar a gavela esquecida para os pobres, ou a proibição de não voltar para buscar uma gavela esquecida. Nessa proibição, na proibição 214, o Maimônides se estende, porque na verdade todas essas mitzvot que a gente viu dos presentes para os pobres, a Torá ela são mitzvot dobradas, se já percebemos. Tinha a mitzvah positiva, que é deixar para os pobres apear o canto do campo, deixar para o pobre os cachos pequenos e assim por diante. E tinha a proibição que não podemos colher os cachos pequenos, não podemos colher o canto do campo e tudo mais. Agora, é conhecido que quando a Torá ela tem uma proibição e a pessoa transgride, tem a punição. A punição, na maioria das proibições, é chibatadas. Vocês já devem ter visto bastante nesse livro, que a Torá ela fala sobre Malkut, que na época que tinha o templo, testemunhas e todos os requisitos, então tinha chibatadas. Agora, nessas proibições, a pessoa não recebia chibatadas. Por quê? Porque essas proibições, elas estão vinculadas ao mandamento positivo. Então não é apenas uma proibição com um mandamento positivo. Se a pessoa transgrediu a proibição, ele ainda tem como corrigir a sua proibição cumprindo o mandamento positivo. Se ele colheu a APA, ele colheu o canto do campo que ele não deveria ter colhido, ele pode dar o equivalente a APA, o que seria a APA, e dar para os pobres. Se ele já transformou aquilo em pão, dá o pão para o pobre, você ainda tem como cumprir a mitzvah. Agora, se chegou numa situação que ele não tem mais como cumprir a mitzvah, porque se perdeu,
toda aquela colheita, não sobrou nada daquela colheita. Então, nesse caso, daí sim ele vai receber as chibatadas, porque já não tem mais como cumprir o mandamento positivo. Então, isso que ele se estende para explicar aqui, ele cita o Talmud, que traz isso aqui como uma prova. Então, basicamente o que está falando é o seguinte: essas mitzvot, elas são todas as mitzvot que vimos aqui dos presentes para os pobres, que vimos até o momento, são mitzvot que elas têm o lado, a proibição, que não podemos colher, ou que não podemos voltar e retornar para pegar aquilo que foi esquecido, mas devemos, e temos um mandamento positivo que é que devemos dar para o pobre esses produtos.